Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nesse dia de hoje, 8 de fevereiro, sábado da quarta semana do tempo comum, convidamos você e toda a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo do 30 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saíram de todas as cidades correndo a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, mesmo com tanta gente atrás das curas, buscando milagres, Jesus e seus apóstolos não desanimaram. Viram assim que vimos como que não tinha um tempo nem para comer, assim como nos menciona o Evangelho. Portanto, imaginemos a correria, a dedicação, para que era assim transmitir a palavra de Deus e conduzir o Evangelho anunciando a boa nova aos irmãos necessitados. Hoje o tempo está mais corrido, com tanta gente, com tantas tecnologias, muita gente ainda não conhece Jesus. Procura conhecer a Deus e nós, cristãos que buscamos ser autênticos, devemos nos dedicar e nos empenhar cada vez mais do nosso tempo para servir. Ou seja, é necessário sermos também anunciadores do reino de Deus. Por isso, sempre que Deus envia alguém necessitado em nossa vida, devemos ter compaixão sobre tudo dos nossos irmãos. Assim, cheio do Espírito Santo, indicaremos o verdadeiro caminho da salvação. Afirmar que a felicidade verdadeira está nos preceitos de Deus, está em aceitar Jesus, em reconhecer que Ele deu a vida para nos salvar e que precisamos escolher caminhar com Ele, fortificando dia a dia a nossa fé e sempre optando pelas coisas edificantes do alto e não nas coisas enganadoras do mundo. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, devemos sempre estar nesse caminho que nos conduz a Jesus. Devemos apresentar a Jesus os nossos feitos, as nossas ações. Devemos, assim, dialogar com o Mestre, sobretudo as nossas ações do dia a dia. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, veja que Jesus não conseguia descansar diante do sofrimento daquele povo, pois percebia que aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Conhecia, assim, as dores que sofria aqueles que o seguiam dia e noite. Por esta razão, ele não deixava para outro dia o que podia fazer por aquele povo faminto. E, mesmo cansado, ocupava-se com aquela gente. A compaixão era então o aspecto que mais identificava Jesus quando ele andava pelo mundo instaurando o seu reino. Hoje, meus irmãos, queridas irmãs, hoje também a multidão continua necessitada e, sobretudo, embora não tenha muita consciência, ela busca algo ou busca alguém para preencher o vazio do seu coração. Assim como a seus discípulos, Jesus hoje também nos chama a um lugar deserto. Jesus nos prepara para que possamos ser pastores de pessoas desanimadas, de pessoas sem esperança. Ser pastor, meus irmãos, queridas irmãs, é saber dar testemunho da fé. É saber dar testemunho de confiança no plano de Deus. E assim ser luz para o irmão, para a irmã que também passa por necessidade. Jesus nos cura. Jesus nos ensina também muitas coisas, a fim de que sejamos refúgio, que sejamos luz, tanto para a nossa felicidade pessoal, como também a felicidade comunitária e familiar. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus nos ensina a arte de viver melhor em qualquer circunstância, enfrentando todas as dificuldades.
Desse modo, nós poderemos assim também ajudar a todos os que ainda não o conhecem. Os melhores ensinamentos da nossa vida nós a recebemos quando passamos por experiência de dor e de sofrimento junto com Jesus. Assim, nós aprendemos com a nossa própria experiência. Jesus hoje, meus irmãos, queridas irmãs, nos faz descansar, nos refrigera. Jesus hoje nos consola para que também possamos ser pastores que consola e ampara as ovelhas transviadas. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem sido como um pastor dentro da sua realidade de vida? Você tem dado testemunho de Jesus diante das pessoas? Você já se sentiu levado por Jesus para o deserto, para descansar, para fazer uma reflexão? Você já aprendeu com as dificuldades de sua vida? Quais são os testemunhos de você hoje, diante dessa leitura, diante da realidade da vida? Como você está apresentando a Jesus, apresentando Jesus àquelas pessoas necessitadas? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao nosso Pai para nos darmos a disposição necessária para que possamos assim realizar bem a missão recebida de Jesus, tendo sempre Ele como modelo a ser seguido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.